Altura média masculina nos países sul-americanos. A fonte é o NCD Risk Factor Collaboration. Deve ser algum estudo. Não sei quem fez esse mapa. Eu acho que é o Geography Brasil, pelo estilo, né? Mas eu não achei nenhum nome aqui, né? Enfim, o país mais alto da América do Sul é o Brasil, com 1,75 m de média. O segundo país mais alto seria a Argentina, com 1,74 m. Depois, o Uruguai, com 1,74 m. Paraguai, 1,73 m. Venezuela, 1,73 m. E na realidade eu errei, porque o Suriname seria o terceiro mais alto, é 1,74 m. Enfim, depois aqui o mais alto seria o Chile, 1,72 m. Guiana, 1,72 m. Colômbia, 1,71 m. Depois daqui todo mundo tem menos de 1,70 m de média. Mais alto que seria a Bolívia, 1,68 m. Depois 1,67 m do Equador e 1,66 m do Peru. Peru, país aqui. Os homens, né, são mais baixinhos. Em geral, ninguém aqui na América do Sul é tremendamente alto, né? Se eu não me engano, a média mundial é mais ou menos essa média aqui do Brasil, então a maioria aqui tá até abaixo. Número de cavernas por estado brasileiro. Mapa feito aqui pelo Geography Brasil. Basicamente, o estado com mais caverna, acho que por surpresa de ninguém, é Minas Gerais, com 8.854 cavernas. E não tem pra ninguém aqui no Brasil. O segundo que teria mais cavernas é o Pará, com 2.630, bem menos que Minas Gerais, e o território do Pará é maior. Depois seria a Bahia, com 1.692. Tem um tamanho ali similar a Minas Gerais, é ligeiramente menor. Inclusive tem muita gente que confunde isso, né? Acha que a Bahia é maior que Minas, mas não. Minas Gerais é maior. Por um estado que eu achei interessante aqui, que ele é pequeno e tem um número grande de cavernas, que é o Rio Grande do Norte, que tem 1.151 cavernas. Só para comparação, a Paraíba, que está ao sul, tem 19. E o Ceará, que está ao oeste, 244. Então tem muito mais caverna que todo mundo ali na região. Tem alguns estados também que tem pouquíssimas cavernas. Caso aqui de Roraima, que tem 2. Amapá, que tem 13. Alagoas, que tem 12. Paraíba, com 19. E o que tem menos cavernas no Brasil inteiro, que é o Acre, tem 0. Não tem nenhuma caverna no Acre. 0. Obviamente deve ser cavernas... Eles sabem da existência, né? Provavelmente, eu acho que deve ter pelo menos uma caverna no Acre que ninguém descobriu ainda. Quem for do Acre aí pode começar a procurar caverna. Vocês podem talvez dar o seu nome para caverna, seria interessante. Aqui em Minas, de fato, tem muita caverna, muita gruta. Um número insano mesmo. Pra tudo que é lado que você vai, tem algum turismo em alguma caverna, em alguma gruta. Eu já fui em várias, principalmente na época de escola. E é bem legal. Estados Unidos, porém, os estados têm o nome de um país que tem um PIB similar. Isso aqui é bizarro, cara. Tem países ricos, com PIBs enormes, que estão aqui. Caso aqui, por exemplo, no Reino Unido, que tem um PIB similar à Califórnia. Pois é. É bem grande isso. O Texas tem um PIB similar ao Canadá. A Flórida, a Indonésia. Nova York e a Coreia do Sul. São países com PIBs grandes. Por exemplo, Ohio. Você sabia que desde 1836... 101% das pessoas não se inscrevem no canal? É isso mesmo, olha que absurdo. Então, se você quiser ter paz na sua vida, se inscreva no canal aí e pode continuar com o vídeo. Só se você se inscrever no canal, senão não pode continuar, proibido. Tem um PIB similar à Argentina. Carolina do Sul tem o mesmo PIB que Portugal. E vê que a Carolina do Sul, para a média americana, é um estado até mais pobre. E tem o mesmo PIB de Portugal. Pensilvânia tem o mesmo PIB da Arábia Saudita. Estado aqui de Washington tem o mesmo PIB do Irã. Não é um PIB pequeno. Illinois tem o mesmo PIB da Holanda. Da China também tem mapas desse estilo. E províncias até pequenas em território, né? A população na China é tudo grande. Tem PIB de país grande, cara. É bem interessante esses dados. Comparação entre a população da Europa com a África. Em 1900, a população europeia era o equivalente a 3 Áfricas. Ou seja, um continente pequeno, mas tinha uma população enorme para época. Em 1964, uma Europa era 2 Áfricas. Em 1993, a África conseguiu ficar com uma população muito parecida com a Europa, então eles eram bem similares. Em 2020, 2 Europas equivalia a uma África, ou seja, a África já tinha o dobro da população da Europa. Em 2037 vão ser 3 Europas, em 2047, 4 Europas. Isso tudo por conta da população africana estar aumentando absurdamente. E já na Europa tem diversos países que a população está caindo. Então, obviamente, vai acontecer isso aqui na Europa cada vez ficando menor na população. E a África cada vez maior. Segunda maiores cidades dos estados brasileiros. Vou começar aqui em São Paulo. Muita gente acha que é Campinas, mas Guarulhos passou.
Guarulhos tem cerca de 1,3 milhões de habitantes. Campinas tem 1,2. Então Guarulhos é a segunda maior cidade de São Paulo em população. Em Minas Gerais é Uberlândia. Rio de Janeiro é São Gonçalo. Vila Velha é a segunda do Espírito Santo. A parte bizarra é que Vitória, que é a capital, é a quarta. A mais populosa é Serra. Depois é Vila Velha, Cariacica, depois é Vitória, na quarta posição. E é a capital, né? Pois é. Eu não vou ler todas, pra não acabar demorando muito. Mas tem outro caso engraçado aqui, que é Santa Catarina. A segunda maior é Florianópolis, que é a capital do estado, né? A maior é Joinville. Comparação entre a Inglaterra e a Coreia do Sul. Os dois países são muito mais parecidos do que você pensa. Vamos lá. Em área, a Inglaterra é 130 mil km². A Coreia do Sul, 100 mil. A Inglaterra é 30% maior, né? Que a Coreia do Sul. Dá até pra ver aqui na comparação que é um pouquinho maior mesmo. População, a Inglaterra tem 56 milhões de pessoas. Lembrando que não é o Reino Unido, viu? A gente tá falando da Inglaterra em específico. A Coreia do Sul tem 51 milhões de habitantes. Densidade, na Inglaterra, 434 pessoas por quilômetro quadrado. Na Coreia do Sul já é 516. Poderia ter a comparação econômica aqui, né? O PIB do Reino Unido é maior que o PIB da Coreia do Sul. O da Inglaterra também deve ser maior que o da Coreia do Sul. Tá, eu acabei de descobrir um problema. Quando eu digito PIB da Inglaterra, em inglês ou em português, aparece o PIB do Reino Unido. Aonde está a Velha Zelândia? Pois é, todo mundo fala da Nova Zelândia, todo mundo conhece. Porém, poucas pessoas sabem da Velha Zelândia. Que, na verdade é só Zelândia. Zealand, em inglês. Fica na Holanda. Na realidade, ou nos Países Baixos, né? Que é o nome oficial correto. É uma província, né? E contém até bastante ilhas aqui. Quem joga jogo de estratégia, acho que já tá ligado, né? E fica aqui a Zelândia. Zealand, né? A Velha Zelândia. E por que a Nova Zelândia chama Nova Zelândia? Tá escrito aqui embaixo. Ela foi descoberta por um explorador holandês, Abel Tasman, o primeiro europeu a chegar na ilha em 1642 e deu o nome da ilha de Nieuw Zealand. Eu não sei falar holandês, né? Nova Zelândia, é isso. Mas tá aí, ó, pra quem não sabe onde ficava a Velha Zelândia, fica na Holanda. Países Baixos. Comparação do Brasil com os Estados Unidos, né? Pra gente ver como o Brasil é gigante. Pra quem não sabe, se você excluir o Alasca dos Estados Unidos, e as ilhas também que ele tem, Havaí e tal, ele é menor que o Brasil. É consideravelmente menor até. Olha que coisa legal. Muita gente fala que os Estados Unidos é um país mais na horizontal, o Brasil é mais na vertical, né? Norte a sul, Estados Unidos é leste a oeste. Só que o Brasil também é largo pra caramba, cara. Por exemplo, a distância aqui do Acre até aqui pra Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte é imensa. É quase literalmente aqui da largura dos Estados Unidos, cara. Porém, o Brasil é muito maior de norte a sul. Por exemplo, aqui em Roraima, você teria a cidade de Edmonton, fica lá no Canadá. Ainda assim tem regiões aqui mais ao norte. Esse mapa aqui foi feito mais para dar uma ideia para os norte-americanos, né? Só que lá no Rio Grande do Sul seria cidade do México. Olha a distância, cara. Só que isso aqui tudo é um Brasil, né? É um país só. Se Manaus fosse aqui no estado de Montana, São Paulo ia ficar no Golfo do México, não ia ficar em estado nenhum. Rio de Janeiro é a mesma coisa. Que coisa insana, né? Mas também é interessante pra ver que os Estados Unidos não é pequeno de norte ao sul, né? Também é grande. Você pegar aqui a Flórida, ele ia pegar mais ou menos aqui onde tá São Paulo, o extremo sul dela. Você pegar aqui o ponto mais ao norte dos Estados Unidos, seria no Pará, quase no Amapá. Então é grande também, né? De norte ao sul, não é pequeno. Tem uma curiosidade que é bem interessante, eu já mostrei antes no canal, mas basicamente é o seguinte: o ponto mais ao norte do Brasil é o Monte Caburaí, que fica aqui em Roraima. É mais próximo de todos os outros países da América do que do ponto mais ao sul do Brasil, por incrível que pareça. Achei que ser mais próximo da Argentina e do Chile do que do ponto mais ao sul do Brasil. Porque a Argentina e o Chile, eles vão aqui mais ao norte, né, também. Eles não começam aqui no extremo sul do Brasil, né. Esse mapa aparentemente esquisito aqui, que vocês veem do México, você vê uma linha aqui reta, né. Vai perguntar, que é isso aqui, cara? Que lógica é essa? Né? Coisa é essa aqui, a área vermelha, foi a primeira proposta dos Estados Unidos ao México de fronteira para acabar com a guerra. Olha como os Estados Unidos é cara de pau. Ele ia pegar toda aquela região, né, que vocês já sabem que ele tomou do México, deveria ir mais ao sul. Ia fazer uma linha reta a fronteira. Coisa de americano mesmo, né? Diversos estados do México iam fazer parte dos Estados Unidos, caso aqui de Barra Califórnia. O avanço mais profundo dos alemães na União Soviética, nas fronteiras da Rússia atual. Basicamente é o seguinte, toda essa área vermelha que vocês estão vendo foi o avanço mais profundo dos alemães na Segunda Guerra, só que na fronteira moderna da Rússia. Sobrava bastante Rússia ainda, né? Mas isso aqui já era muito território, né? Porque a União Soviética é muito mais pro oeste do que a Rússia atual. Entre regiões da Bielorrússia, da Ucrânia, países bálticos aqui, tudo isso já estava dominado pelos alemães. Porém, em termos de Rússia mesmo, ainda assim não era tão grande assim no território o avanço, né? Tanto que a União Soviética conseguiu
vencer. Percentual da população em países europeus que concordaram com a frase. A maioria das pessoas podem ser confiadas. O percentual mais baixo é na Albânia, que só 2% concordou com isso. Que dá pra você confiar na maioria das pessoas. Eu não concordo com essa afirmação, por sinal, viu? Então, eu não estarei nesses 2%, se eu fosse da Albânia. Basicamente, os maiores percentuais são nos países nórdicos, né? 74,1%, o maior de todos, no caso na Dinamarca. Depois você vai ter a Noruega, 72,8%, 69,8% na Finlândia, 63,8% e 63,3% na Islândia. Acho que isso é muito influenciado pelo quão violento é o país, né? Ou até um aspecto cultural. Não faz sentido você responder que você concorda com isso no Brasil, que é um país mais violento. Porém, tem países aqui que não são exatamente violentos também, né? São bem seguros, no caso aqui de Portugal. E a maioria não concorda também com essa afirmação. Então, sinceramente, não sei responder o que leva a concordar que a maioria não é confiável. Pode ser um aspecto cultural mesmo, né? Aqui no Balcãs também a minoria respondeu e concorda com essa frase. Turquia também foi feita essa pesquisa e ninguém concordou praticamente. No Chipre é a mesma coisa. Vai aumentando conforme você vai indo mais ao norte da Europa, basicamente, né? Com exceção aqui da França, da Polônia, Eslováquia, Letônia e Rússia, que tá mais ao norte, mas o percentual não é lá muito alto. Também tem a exceção mais ao sul, que é a Espanha, que é 41,5%, respondeu que concorda com essa frase. Último mapa do vídeo, vai ser esse mapa aqui, que ele basicamente ele não mostra nada real, viu? É só uma simulação de como seria caso eles acabassem com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Só isso. Porém, isso aqui não faz nenhum sentido, viu? Caso aqui da Holanda, por exemplo. Tem mais população alemã nessa Holanda aqui do que holandesa. Essas regiões aqui da Alemanha são muito mais populosas que a Holanda em si. Então os holandeses seriam minoria dentro do próprio país. Isso que não quer dar certo, né? Para que criar um sentimento de revanchismo abismal. A França ia pegar um território também imenso aqui da Alemanha. A República Tcheca ia pegar território. A Áustria ia pegar. O que menos teria problemas aqui é a Áustria. A cultura austríaca é até bem similar ao sul aqui da Alemanha, né? Região da Baviera. Similar o suficiente para não falar que é praticamente igual. Polônia ia pegar um território imenso aqui da Alemanha também. Na vida real já pegou, né? Região aqui da Silésia, essa região aqui de Gdansk e da Pomerânia, uma parte. Só que nesse caso aqui ia pegar toda a parte que era a Alemanha Oriental, né? E virar tudo uma mega Polônia. A Dinamarca ia pegar um pedacinho aqui também, mais ao norte. Isso que já foi da Dinamarca também, viu, na vida real. Enfim, galera, deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. E valeu, falou! Um agradecimento especial aos membros. Viana, Nighthawk BR, Zedrey, Vinícius Augusto, Sigma GF, Estourando Coisas, Vitor, Thiago 4281, Samuel Ramon, Anônimo Chinês, Arthur Cassuli, GTR, Fenetec, Kenzo Sakamoto, ST4, Laércio Silva, Marlon Rodrigues, Messi Careca, Andrew Ramírez, T-Plays 42, Augusto Barbosa, Thiago, Gustavo Capaz, Gabriel Favoreto, Bichek e Niddle. Muito obrigado por se tornarem membros.